Carlos Dias, a gente fica triste, né, quando ouve uma notícia dessa, sabendo da história do professor Olavo, de tudo que ele já fez, inclusive pelo país, a própria denúncia do Foro de São Paulo, né, ele foi o primeiro jornalista que colocou isso de maneira muito aberta, foi ridicularizado, né, agora a gente vê até a Record fazendo matéria sobre isso com quase 30 anos aí de atraso, né? E alguém que deveria receber gratidão pelo todo o serviço, né, toda a dedicação que fez pelo país, né, na verdade, o que ele recebe é perseguição, intimidação, né, no momento, inclusive, de fragilidade de saúde, ou seja, é até uma certa covardia o que está sendo feito com ele. Eu estou de pleno acordo contigo nessa última expressão, né? Eu considero um ato de profunda covardia, porque é uma pessoa que está, né, com a sua saúde debilitada e nunca buscou nenhum reconhecimento, né? Quer seja do momento presente ou mesmo histórico, né? Das suas atividades intelectuais, da sua contribuição pessoal a uma nova modelagem, né, de pensamento, né, teórico da vida pública, né, nos ambientes, né, de pensamento da política e até mesmo, obviamente, no campo da filosofia. Então, é um homem extremamente equipado, né, do ponto de vista intelectual e veio, né, ao longo do tempo dando uma sustentação interna, né, do ponto de vista da fé que ele foi ao longo do tempo adquirindo. Todos sabem, né, que o professor Olavo nunca foi, desde tenra idade, vinculado, por exemplo, à fé católica. Ele foi na sua própria caminhar descoberta, né, como mesmo São Paulo fala, palpadelas no escuro, né? Então ele foi e a ele, né, de forma satisfatoriamente revelada, ele fundamenta, né, o seu pensamento também nessa linha de identidade, né? Então eu vejo assim como um sujeito com 74 anos, né? Então uma autoridade, né, da corte, né? E eu até gostaria até de reformular isso, aproveitar até o ministro aqui. Acho que uma das grandes crises que o Brasil veio não é só no campo do direito, isso a gente pode até discutir e seria muito interessante a colaboração que o professor Olavo poderia dar numa audiência como um consultor e não jamais como um sujeito intimado, né, como se fosse um possível réu num eventual inquérito, né, futuro aberto, para enquadrá-lo em algum eventual crime. Mas o que o Brasil vive hoje, e para mim é muito claro, é uma crise entre duas condições fundamentais que o poder e a autoridade devem se conjugar. Hoje a gente tem pessoas com poder, mas não tem com nenhuma autoridade, porque a autoridade ela tem um vínculo expresso no campo da moral e de uma identidade que você reconhece, né, externamente. Ela não se impõe. O poder se impõe pelas normas, pelo cargo que ocupa, né, pelo aquilo que está descrito, né, na compilação desses cargos e funções que as pessoas têm que executar. Então ela tem um poder equivalente para tal execução. Mas jamais o poder ele pode abrir mão de uma vinculação permanente com a autoridade. Porque, na verdade, o que consagra o poder é a capacidade do reconhecimento daquela autoridade que você está tomando determinadas atitudes em direções corretas e em reconhecimento. E mesmo até aquilo que você não consegue compreender de forma ampla, a figura histórica daquele que está tomando determinadas decisões e fazendo determinadas atitudes, existe um reconhecimento moral daquela figura e você aceita. E no Brasil hoje esse divórcio é evidente. Um divórcio profundo entre autoridade e poder. Então se compõe, na verdade, de duas condições de extremo equívoco, que é o autoritarismo profundo e a
edição de legislação equivalente para confirmar os autoritarismos. E o terceiro ponto é que, em função de tudo isso não ser tão dinâmico e rápido, o próprio autoritarismo produz para si próprio as condições da sua existência. Isto é, eu não dependo de lei, eu não dependo das estruturas formais, eu simplesmente as conformo segundo o meu interesse. Então você tem o autoritarismo, você tem o poder e você tem o poder do autoritarismo, que é exatamente o que nós vivemos hoje e que se expressa nessa convocação inepta, né? Nesse absurdo, né? Nesse absurdo de convocar uma pessoa acamada e doente para dar uma explicação sobre que a própria figura que convoca sabe que é um delírio mental a tese que está esposada nos inquéritos, que nem pode ter esse nome, porque eles não correspondem a qualquer condição legal de instauração. Primeiro, eu vou começar assim, depois eu melhoro, viu, ministro? Pode ficar tranquilo. Se eu posso, claro, que complementar com uma coisa também, acho perfeito o que o Carlos falou, e voltando ao tema dessa expressão, né, de milícia digital. Claro, o que acontece? Digamos assim, o sistema, para botar uma palavra que eu uso muito, mas existe um sistema. Ele realmente percebe que a resistência ao seu poder, né, sem autoridade, a esse poder, ela está no mundo digital. Por quê? Então, essa concentração desses ataques no mundo, né, das chamadas fake news, da milícia digital, ela se dá e ela reflete a falência, em primeiro lugar, da imprensa tradicional. Né? Sim. Ou seja, só existe, digamos, essa resistência a esse poder sem autoridade no mundo digital, porque ela desapareceu no mundo tradicional, digamos, no mundo da grande imprensa e no mundo das outras instituições da cultura e das próprias instituições políticas. Então, hoje, quem defende as liberdades fundamentais, quem defende a ideia de um Brasil livre da corrupção, de um Brasil com instituições limpas, trabalhando pelo povo, são essas pessoas que estão no mundo digital, né? Porque a imprensa tradicional se aliou ao sistema. Né? A academia, enfim, né, tá aí junto também desse, né, em grande parte junto desse, ela fornece pessoas e, não vou dizer ideias, né, mas sub-ideias, né, clichês aí para essa armação, né, esse tipo de estrutura. Né, os famosos especialistas, né? Especialistas dizem isso, especialistas dizem aquilo. Isso sempre, né, se encontram os especialistas para dizer aquilo que o sistema quer e aquilo que preserva o seu poder. Então, é natural que exista essa concentração de uma resistência num único espaço que ainda estava, né, aberto. E que, justamente por isso, se tenta fechar, demonizando qualquer pessoa que fale contra esse sistema e, antes de mais nada, aqui no Brasil, o caso do professor Olavo. Né? E esse tipo de ataque, ele tem também uma dimensão perversa, porque ele é um ataque que pretende estar defendendo a democracia. Eu acho que isso é perverso, porque é uma coisa do mal se apresentando como bem, né? Que eu acho que é a pior faceta aí de como age o mal no mundo. Né? Não é chegando e apresentando, olha, estou aqui para destruir as suas liberdades. Não. Estou aqui para defender a democracia. Isso é a pior coisa que tem, porque engana, né? Engana muita gente, engana pessoas que não têm acesso justamente às chamadas milícias digitais. Se tivessem acesso, teriam uma visão do mundo mais correta. Mas, com essa demonização, a pessoa, imagina se eu vou ler Olavo de Carvalho, imagina se eu vou ler, né? As pessoas assim, bem pensantes, que não estão mal intencionadas, mas que ouvem isso o dia inteiro, né? Não, isso aí é milícia digital. Você já abriu um livro do Olavo para ler? Já viu um vídeo do Olavo? Ou de pessoas que pensam de maneira semelhante? Artigo, né? Artigo e tal, né? Imagina se eu vou ler, né? Isso é milícia digital. Então, você cria um negócio circular, né? Uhum. Porque não leu, porque é milícia digital, então cada vez mais aceita essa qualificação e cada vez menos vai ler, vai ter acesso a qualquer outro tipo de pensamento, cada vez vai estar mais
enraizado no pensamento único aí do sistema. Né? Eu acho isso muito interessante, porque você veja que é um método de você afastar pessoas de autores que você não quer que elas tenham contato. Porque, no fundo, não há uma argumentação do que ele diz, não há uma demonstração das falas do professor, dos artigos, dos livros, e mostrar, ele está errado nisso, essa afirmação aqui é falaciosa. Ou seja, não há isso. O que há são acusações gratuitas, né, sem nenhum fundamento, sem nenhuma citação, sem nada, que é exatamente para gerar isso. Se boa parte das pessoas que estiverem me ouvindo, só pelo que ele está sendo acusado, já não quiserem lê-lo, já ganhou, já valeu a pena essa desinformação. Você vê que é um ataque com método. É exatamente para que você não leia nada. Porque o medo deles é muito grande que as pessoas tenham qualquer contato com os textos, por exemplo, do professor Olavo de Carvalho. Porque quando você lê um artigo, eu me lembro a primeira vez que eu li um artigo, eu fiquei impressionado. Falei, nossa, é tudo que eu penso. É impressionante como que ele consegue, e isso não diminui, né? É o mérito dele, porque às vezes o brasileiro tem essa coisa, né, de achar que, mas eu pensava... Se eu entendi, não é bom, né? Pois é. Alguma coisa oculta, né? É o contrário, a genialidade é você conseguir transmitir aquilo que todos sentem, aquilo que todos estão pensando, de uma maneira muito bem escrita, né? E isso é um gênio, né? Por exemplo, se você pegar os grandes clássicos, são isso, eles conseguem transmitir algo da natureza humana, uma experiência humana que todos nós passamos, mas que é muito difícil de traduzir em palavras, e o gênio, ele consegue traduzir aquilo ali em palavras. Então, o professor Olavo, ele é genial porque ele consegue pegar a situação que nós vivemos do Brasil, do mundo, dos Estados Unidos, e transmitir aquilo ali de uma maneira incrível no artigo. Eu estava justamente relendo O Imbecil Coletivo, né, que é de 1996, faz tempo que eu não relia. E eu me dei conta de algo que eu não me lembrava, justamente. O que é o Imbecil Coletivo? Que é o título do livro, uma coletânea de artigos sensacionais do professor e atualíssimos, né? Sim. Embora já com 25 anos, é isso? 25 anos. Parecem escritos hoje. O que é o Imbecil Coletivo? É algo decorrente, segundo ele, do pensamento pragmatista, né? Ele, justamente de Richard Rorty, pensador americano, que basicamente foi acolhido, né, em grande parte do nosso mundo intelectual, dizendo assim, olha, a verdade, ela é aquilo que emana de uma certa comunidade de pessoas bem pensantes, digamos, né? Antigamente era mais a academia, né, justamente. Então, tudo que emana dali, dessa espécie de consenso, é aquilo que é a verdade. Né? Então, é uma maneira de você, digamos, socializar o conceito de verdade, o conceito de realidade, a exploração da realidade. Então, se aparece alguém falando uma coisa diferente, não, mas não é o consenso. Né? Não é o consenso de todo mundo que está ali pensando as mesmas coisas. Então, tá fora. Né? Esse é o imbecil coletivo, essa... né, quantidade de pessoas aí instaladas em pontos nevrálgicos de um determinado sistema cultural, intelectual, político, que pensam igual e das quais emana um pensamento único, que evidentemente vai ser um reforço desse sistema. Então, o que nós temos hoje? Hoje, esse imbecil coletivo, eu acho que ele está justamente na grande imprensa e nas instituições. Né? Porque é isso, esses lugares comuns aí são jogados, sei lá, no Estadão. Aí a Folha, conforme disse o Estadão, né, as milícias digitais estão aí atacando. E aí parece que tem mais substância. Exato, né? Aí o Globo comenta né, a Folha, né? Aí o Estadão vai comentar o comentário do Globo. Estabelecido o consenso. Estabelece o consenso. Vira inquérito. E até o judiciário... depois vai citar como amplamente divulgado pela Exatamente. Né? Exatamente, vira inquérito. Vira um círculo vicioso. Exato. E aí o judiciário justamente usa matérias que não são matérias, que são simplesmente, como é que eu vou dizer, calúnias. Ilações, né? Calúnias. Exatamente, ilações, que não tem nenhum fato. Né? Para falar um pouco da minha experiência, no meu tempo no Itamaraty, enfim, na chefia Itamaraty, acontecia muito o seguinte, essa imprensa aí, esse imbecil coletivo,
dizia assim, olha, a política externa brasileira, né, sob o meu comando na época, está prejudicando os interesses nacionais. Tá? Bom, aí, sem nenhum fato, né, sem dar nenhum exemplo, onde é que está prejudicando? Nosso comércio estava crescendo, né, com todo mundo, com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, com países árabes, com Israel, nossas relações crescendo, não só o comércio, né, com todos esses. Está prejudicando os interesses nacionais, está piorando as relações com o país de todo mundo. Não piorou com ninguém, ao contrário, nós resgatamos relações que estavam totalmente jogadas ao lado da estrada, com países importantíssimos como o Japão, por exemplo. Sim, a Índia. Como a Índia, né? Países do Golfo, né? Israel, né? Próprios Estados Unidos, totalmente subaproveitada, né? Sem prejudicar nenhuma relação. Por exemplo, a China não piorou de forma nenhuma a relação com a China, se você mede pelo comércio, se você mede pelos resultados de investimento. Bem, então, esses eram os fatos, mas não tinha fato. Mas como entrava nesse circuito aí do imbecil coletivo, por dizer assim, virava um fato. Então, um citava o outro como prova de que era uma política externa que prejudicava os interesses nacionais, ou de que era contra a Constituição, imagina. Nós estávamos defendendo todos aqueles princípios que estão de política externa na Constituição, tais como a independência nacional, como a prevalência dos direitos humanos, como o repúdio ao terrorismo, etc. Bem, então eu sofri um pouco na carne, quer dizer, 1/1000 do que está sofrendo aí o professor Olavo, e há tanto tempo, mas eu sei o que é isso, eu sei o que é, né, então tem uma percepção um pouco de dentro, de como se fabrica uma falsidade que depois é usada, quer dizer, se fabrica, digamos, nesses meios aí de circulação de discurso, né, os meios de produção da verdade, como dizem os marxistas, né? Sim. Verdade devia ser uma coisa que você procura, né? O marxismo é justamente onde a verdade é uma coisa produzida. Produzida por quem? Por esse coletivo, né? Por esse coletivo de pessoas e de entidades. É uma certa aristocracia que cria a verdade, né? Exato. Uma aristocracia de crachá, né? Porque eles não têm nenhum mérito para serem essa elite, né, que vai definir o que é verdade. Eu até, assim, um neologismo que é a minha aristocracia, né, que é o governo dos piores. Né? Exatamente. Minha aristocracia são os piores. Então, exatamente. É uma aristocracia ao contrário, né? Exato. Exato. É um contrassenso total. Eu digo para vocês, desafiem as pessoas que vocês encontrarem, seja na internet, seja onde for, que falem mal do Olavo de Carvalho, e falam para elas assim, qual artigo do Olavo você leu? Não precisa nem perguntar de livro. Basta perguntar de artigo. E se vierem com vídeo ou qualquer coisa desse tipo, não, isso aí... Porque muitos vídeos são informais, são comentários livres, ou seja, você recorta a trecho. Não, eu quero um artigo. Você leia um artigo e desargumente ali. Você argumente contra aquele artigo. Eu quero ver. Quero ver se alguém vai conseguir ler um artigo do Olavo, qualquer um da esquerda, qualquer um mesmo, tá? Ler um artigo e apontar quais são os erros, quais são as falácias, quais são os problemas daquele artigo ali. Mas fazer esse desafio. Sempre fiz esse desafio e a única resposta que eu tenho é não vou ler um artigo dele. Então como é que você vai falar contra? Né? Como é que você pode dizer que ele é tudo isso que você está dizendo? Né? Porque, olha, desde que eu entrei no Terça Livre, acho que eu nunca li tanto Stalin na minha vida. Aqui no Terça Livre a gente lê muito, né? Exatamente para entender. Claro. E aí você vê que realmente é inteligentíssimo, mas tinha uma agenda maligna mesmo, aquela de controle total da população, uma coisa assim perversa, psicopata mesmo. Mas você lê, você argumenta, você pega lá os textos da Terceira Internacional Comunista, estuda aquilo ali, você pega Marx, você lê. Ou seja, a gente lê de quem a gente fala contra. E a gente mostra os erros, né? O direito, aquele Estado, né? Agora esqueci o nome do livro que foi depois que o Marx morreu. Acho que o Engels foi quem terminou o livro, que ele fala contra a família, que ele fala contra Estado, contra a escola, perdão, contra a igreja, contra a família e contra a escola. Seu nome agora. Mas a gente lê esse tipo de coisa. A gente não simplesmente chega aqui e fala contra, né? É ruim, não. A gente mostra para vocês qual que é o problema, qual que é a origem do problema. O contrário não é feito. Sim. O contrário não é feito. E tem uma coisa, Marcos, que eu queria chamar a atenção, é que
ao longo da história a gente assistiu diversos tribunais, né, que condenaram ideias, né, pensadores, figuras, né, nessa linha, mas há uma grande distinção com o momento que a gente vive hoje. Porque antigamente, aqueles que faziam esses inquéritos, né, e eles personificavam a própria oposição àquela, vou chamar assim, inteligência que estava do outro lado da mesa, e os inquéritos ferrenhos, né, que você pode historicamente buscar, né, que ocorreram. Aqui é diferente. Aqui o judiciário, de uma maneira totalmente inconstitucional, ele, se dizendo vítima, abre o inquérito, investiga e julga. Só que na hora do enfrentamento do inquérito e buscar o depoimento da figura acusada de eventuais crimes, eles escalam alguém da burocracia para fazer o papel que jamais vai poder ser feito de uma maneira correta e adequada, porque sequer eles têm elementos para indiciar aqueles que eles vão efetivamente inquirir. Por quê? Porque o covarde do outro lado não enfrenta olho no olho aquele que ele quer condenar. E é isso aí. Então, esse é um ponto também muito particular da justiça brasileira hoje. Porque quando a gente percebe, e não é por acaso, a justiça ela nunca está no nível daqueles que estão respondendo a processo criminal. O juiz está sempre em posição elevada. Quem tá do lado dele é o júri, que é comum. Há um simbolismo nessa condição. Ela é efetivamente suprema. No Sim. sentido de que ela está no campo da justiça. Então, na hora que você inverte esse processo e passa a ser um perseguidor, né, de pessoas que têm uma condição diferente de ideia, ou tem uma história diferente, ou vive, né, em condições totalmente despojadas, né, de todo esse conjunto alegórico, né, que é o poder, né, é um conjunto alegórico, porque ele não faz absolutamente nenhuma construção de alma, ela não dá nenhuma vantagem interna, né, que a pessoa se preencha. Ao contrário, são meramente alegorias. E como toda alegoria, ou ela perde a moda ou ela se desgasta no tempo. Então precisa-se, né, na verdade, de outras alegorias, né, que substituam essas antigas. Então, o que eu acho também de muito importante é que o perfil humano daquele que indaga e que efetivamente procura justiça, ele jamais se escondeu atrás das cortinas. Ele sempre foi pontual, ele se direcionou na direção da busca da verdade e enfrentou os desafios daqueles que estavam do outro lado. Essa é uma conversa justa. Então, o que eu queria ver, concluindo? Eu queria o ministro Alexandre de Moraes conversando com o Olavo de Carvalho. Isso aí. Esse que é o ponto central de uma eventual justiça. Mas não no nível que, como está chamando, ele sendo intimado a um depoimento. Mas eu diria uma conversa. Eu diria, isso aí só pode me auxiliar. Porque teve um diálogo entre o cardeal Ratzinger e um filósofo alemão, Habermas, se não me engano. Habermas, né? Habermas, né? Uhum. Então, que foi uma das grandes batalhas, né, vamos chamar assim, né, e que respeitosamente se colocaram questões frente a frente. Mas e por que não fazer isso? Por que falta, na verdade, uma intenção real de expor o que está em jogo no país hoje? Será que esse enfrentamento, o ministro Alexandre de Moraes corre o risco de uma conversão? Poxa, Deus permita. Nos permita. Nenhum de nós aqui quer aniquilar ninguém, pelo contrário. Nossa dimensão é totalmente outra, diferente. Sim. Então, eu diria até num ambiente como o Supremo Tribunal Federal, uma presença, né, aí sim, não iluminista, mas iluminadora do
do professor Olavo seria um diálogo fantástico, que a gente perdeu hoje. Hoje eles conversam entre eles, não é só combinar voto, não. A mediocridade, ela vamos dizer assim, ela ronda como um vírus permanente naquele círculo e acabou. E não há vacina que dê jeito naquilo. E eles não conversam com mais ninguém. Então é uma corte fechada. Uma corte fechada. E são pessoas que se fecharam também nos seus mundos e se mediocrizaram, atingindo o maior nível, né, do judiciário brasileiro, maior oportunidade de discussões fantásticas, hoje ainda mais não só nos campos internacionais, mas os diálogos internos de reforma do país, o que atinge a pessoa, o que é de fato permitido, o que é simplesmente um arranjo liberal extremo, vamos chamar assim, não tem outra expressão agora para usar, quer dizer, que pode, de uma certa maneira, ferir a dignidade da pessoa humana. Então, quer dizer, puxa, um conjunto de coisas ótimas, né, que nós temos para colocar em pauta, e um ambiente como aquele seria bastante favorável a essas discussões e até mesmo eventuais atualizações da legislação brasileira. A gente não vê nada disso, vê um cara meter uma caneta e dizer assim, eu sou de 74 anos, manda a Polícia Federal no hospital para dizer que o cara vai ter que ser intimado. Um depoimento. Meu Deus do céu, né? É o ponto que nós chegamos. Por que a justiça é cega, né, na tradição? Porque ela não olha a pessoa, ela olha os fatos, né? O que acontece hoje no Brasil é o inverso. Não se olha os fatos, se olha as pessoas. Então, o que deveria acontecer? Bom, quais são os fatos alegados para isso, para aquilo? Em que lei isso se enquadraria? Isso aqui é um inquérito, né? Examinar fatos. Hoje não, acho que o Olavo está sendo intimado por ser Olavo, e não por alguma coisa que ele fez, né? Se fosse, né, os mesmos alegados fatos, quando são praticados por outras pessoas que estão dentro do esquema, não acontece nada. Então, hoje está totalmente difundido no Brasil, e isso é a destruição da justiça. É uma justiça que é feita contra pessoas, e não para julgar determinados fatos, determinados atos, né? Isso tem a ver, então, portanto, com essa ausência de fatos nas alegações. Sim, e tem uma coisa, ministro, só um instante. A própria Polícia Federal, ela tem dificuldade de ser diligente no inquérito desse. Lógico. Porque não é só pela materialidade, é porque é tudo muito pueril, quer dizer, não tem, quer dizer, é tipo assim, como é que eu vou servir a isso? Então, quando a gente vê o que acontece, alguns inquéritos, a gente teve acesso a alguns relatórios de delegado, notadamente de uma delegada, ela faz uma construção sociológica. Uma mera construção sociológica, ela diz, olha, isso aqui é perigo, porque pode haver um evento tal. Entende? Então é o seguinte, vai para uma cátedra lá, estuda um fenômeno, né, rede social, e faz a sua tese, dizendo que eventualmente pode ser algo destrutivo, e você vai ter um outro que vai dizer o contrário, mas não vai ninguém botar algema em ninguém, né, ministro? Evidente. Não, eu tenho toda razão, acho que hoje a gente vê, justamente pela ausência de fatos, você vê essas construções, no fundo ideológicas, ou construções, né, a partir de relações, a partir de abstrações, né? Isso se acontecer tal coisa, outra aconteceria, mas não é para isso que existe o inquérito, não é para isso que existe a justiça. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.